Até pouco tempo atrás, o Fortaleza estava numa situação bem perigosa no Campeonato Brasileiro. Até o final do primeiro turno, o Fortaleza foi lanterna, estava muito perto de uma pontuação de rebaixamento. 5 rodadas depois, depois da 19ª até a 23ª, o quadro para o Fortaleza mudou bastante. São 5 jogos, 4 vitórias, o empate. São 5 jogos sem tomar gols. Fortaleza basicamente líder de um retorno. Né? Como é que será que a UFMG está mostrando os números para o Fortaleza agora? O Fortaleza chegou a ter 75% de chances de rebaixamento. Vamos saber agora, depois dessas 4 vitórias seguidas, como é que está o Fortaleza? Como está a situação do Fortaleza em números, segundo a UFMG. E não esqueça que você pode se tornar membro aqui do Razão Tricolor, né? Preçozinhos cômodos e tal. Você pode ser um membro mosaico, razão ou conselheiro, link fixado aqui embaixo, ou então usando aqui o QR Code que está na tela, beleza? Então eu vou soltar aqui a vinheta e vamos começar a ver aqui as estatísticas e probabilidades do futebol do Campeonato Brasileiro da Série A, segundo a UFMG. Oh, meu amado tricolor, você é minha razão, você é minha paixão. Colocando aqui na tela, né? Primeiro a gente vai começar aqui pela classificação. E na classificação geral, a gente já pode dar uma olhadinha aqui que o Fortaleza já está em 13º lugar. Fortaleza que no final da 19ª rodada estava em último colocado, né? Pouquíssimos pontos, acho que estava com 17 pontos na época. E o Fortaleza conseguiu dar uma arrancada excelente. Depois de 4 jogos, o Fortaleza já se encontra em 13º lugar com 27 pontos, né, em 23 jogos, 7 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. São 21 gols pró, então o Fortaleza fez 6 gols nesse retorno, 23 contra. O Fortaleza não levou nenhum gol nos últimos 5 jogos, um saldo negativo de menos 2 gols. O Fortaleza tem um aproveitamento de 39%. Então, assim, o Fortaleza realmente está em uma ascensão, o Fortaleza está em uma arrancada. Fortaleza que estava, lembrando, em último lugar e agora conseguiu em 4 jogos seguidos, que faz uma diferença imensa. A vitória, né, vencer, faz uma diferença, e vencer jogos seguidos faz uma diferença muito grande. A gente vinha falando que o Fortaleza, o campeonato estava muito equilibrado para o Fortaleza, estava todo mundo perto, e o Fortaleza era o único que estava realmente um pouco desgarrado, né, com a pontuação muito abaixo. Então o Fortaleza conseguiu engatar basicamente 12 pontos, aí, 4 vitórias, né, e conseguiu uma baita de uma arrancada. Né? Fortaleza agora se encontra em 13º lugar, e olhando que caso venha uma vitória contra o São Paulo, o Fortaleza pode chegar a 30 pontos, e o São Paulo é o adversário que está logo à frente do Fortaleza, com 29 pontos. Então, uma vitória do Fortaleza em cima do São Paulo, o Fortaleza vai para 12º lugar e entra definitivamente na zona de classificação para a Sul-Americana. Lembrando também que tem o Goiás, e caso o Goiás perca o seu jogo, o Fortaleza também pode passar o Goiás, chegando até ser 11º colocado. Então, assim, essa sequência de vitórias para o Fortaleza vem sendo muito importantes. Essa tabela geral, a gente pode dar uma olhadinha também na classificação das últimas 10 rodadas. Como é que está o Fortaleza nas últimas 10 rodadas? Lembrando que o Fortaleza não estava conseguindo ganhar de ninguém, o Fortaleza não conseguia engatar sequências de vitórias. O Fortaleza agora conseguiu engatar 4 seguidas. E essas 4 fazem com que o Fortaleza chegue nas últimas 10 rodadas em quarto colocado. Nos últimos 10 jogos, são 17 pontos ganhos. Né? São 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E essas 3 derrotas já faz um tempo. Lembrando que a última derrota do Fortaleza foi aquele 2-1 lá em Nabi Abichedin, né, em Bragança Paulista, contra o Red Bull Bragantino. São 11 gols marcados, 7 gols sofridos, um saldo de 4 gols pró. Né? E o Fortaleza tem um aproveitamento nessas últimas 10 rodadas de 56,67%. E assim, você percebe que o Fortaleza está entre os grandes. Pô. O Flamengo, o Fluminense que vem ganhando, né? O Fluminense que vem fazendo bons resultados, e o Palmeiras. Então perceba que o Fortaleza ele está numa toada muito semelhante ao pelotão de cima.
né? Fortaleza aí que vem realmente conquistando seu espaço, porque a gente vivia dizendo, né? O Fortaleza não joga um futebol que remeta a uma zona de rebaixamento. Então, os números vêm provando isso, né? Como mandante, o Fortaleza fez o último jogo dele como mandante e o Fortaleza realmente vinha muito mal como mandante. Antes do jogo contra do último jogo contra o Corinthians, o Fortaleza tinha vencido apenas 2 jogos em casa. Então, contra o Corinthians, o Fortaleza conseguiu a sua terceira vitória dentro de casa. Então, em casa são 3 vitórias, 6 empates, empatou muito dentro de casa, e 3 derrotas. Né? Então, assim, um aproveitamento de 41% é um aproveitamento para um time como o Fortaleza, dentro da Arena Castelão, muito baixo. Então, o Fortaleza tem 15 pontos conquistados dentro de casa. E o curioso é nós olharmos que a campanha como visitante do Fortaleza é até um pouco melhor, né? São 4 vitórias fora de casa, em 11 jogos, são 4 vitórias fora de casa e 7 derrotas. O Fortaleza não está empatando muito fora de casa. Então, podemos dizer que o empate contra o São Paulo, depois dessa sequência de vitórias, é um bom resultado. Né? Óbvio que a vitória é excelente, é o melhor resultado que nós podemos ter. Mas um empate contra o São Paulo lá no Morumbi não é de todo ruim, né? Então, Fortaleza fora de casa são 4 vitórias e 7 derrotas. 13 gols pró, 17 gols contra, um saldo de -4. Óbvio que uma vitória do Fortaleza contra o São Paulo, cara, melhora muito mesmo a condição do Fortaleza Esporte Clube jogando como visitante. Aí poderíamos ficar com 5 vitórias. E isso seria excelente. Óbvio, quanto mais vitórias para Fortaleza, melhor. Cacazão, e o retorno? Como é que tá o Fortaleza no retorno? Meu irmão, tá bonito. Fortaleza no retorno são 12 pontos, cara. 12 pontos de 12 conquistados. Né? Então, assim, de 12 que podíamos conquistar, Fortaleza ganhou os 12. São 4 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, são 6 gols pró e observação. O Fortaleza que estava tendo uma zaga muito instável, Fortaleza que tinha uma zaga que levava gol todo fim de jogo, o Fortaleza conseguiu segurar os 4 jogos sem sofrer gols. E para ampliar isso aí, o jogo contra o Santos também não levamos gols. Então são 5 jogos seguidos o Fortaleza sem sofrer gol. O Brits e o Lucas Sacha foram contratações muito pontuais e muito boas para reforçar a defesa do Tricolor de Aço. Fortaleza não leva gols há 5 jogos. Lembrando que o Fortaleza, né, cara, levava gol basicamente todo fim de jogo. O Fortaleza estava levando gol. Todo fim de jogo, o Fortaleza não conseguia ter uma solidez defensiva para poder segurar, né, a defesa dos outros times. Né? A defesa estava sendo muito vazada por muita besteira, muita bobagem. Então, Fortaleza. E observação: os últimos jogos do Fortaleza estão tendo acréscimos absurdos, acréscimo de 8 minutos, acréscimo de 9 minutos, né, acréscimos de 6 minutos, mostrando que o Fortaleza está sendo um time muito sólido defensivamente. E aquele problema que nós tínhamos de levar gols em fim de jogos não está ocorrendo mais. Por mais que os acréscimos estão sendo muito, muito esticados para o Fortaleza Esporte Clube. Eu queria também mostrar aqui essa probabilidade aqui, ó, por time de rebaixamento. Lembra que eu falei no começo do vídeo, nós tínhamos 75% na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Era altíssima a probabilidade de rebaixamento do Fortaleza. E hoje o Fortaleza deu uma alavancada muito massa, né? Essa probabilidade desceu de 75% e caiu para 12%. Né? O Fortaleza passou de Juventude, Atlético Goianiense, Curitiba, Avaí, Cuiabá, Ceará e Botafogo. Né? O Fortaleza, com a vitória sobre o São Paulo, ele pode chegar a 9%, 8% de chance de rebaixamento. E isso é muita coisa. Né? Isso para o Fortaleza é muita coisa. Para um time que estava com 75% de chance de poder ser rebaixado, Fortaleza ganhar um quinto jogo seguido e ainda vai enfrentar o Botafogo depois, né? Então pode chegar a uma 6ª vitória seguida. Ganhar um quinto jogo seguido é muito importante. O Fortaleza vem descontando todos aqueles péssimos resultados que ele estava tendo no primeiro turno. Todos aqueles jogos que a gente pensou, Fortaleza pode vencer esse. Fortaleza está fazendo aquilo que nós esperávamos no primeiro turno, já que no segundo ele está se recuperando muito bem. Então, de 75%, o Fortaleza desceu para 12,5%.
E isso é muito importante. Então é importante o Fortaleza continuar na toada que ele vem. Óbvio, não vai ganhar todos os jogos, não dá para ganhar todos os jogos, mas dá para manter uma regularidade muito boa e saudável para isso. Né? Cacazão, e passou a Americana. O Fortaleza estava com acho que 2%, 3% para ir para a Sul-Americana. Hoje o Fortaleza tem 30% de chances de chegar à Copa Sul-Americana. Falando nisso, o Fortaleza já está na zona de Sul-Americana. Lembrando que na Copa do Brasil, os 4 semifinalistas estão dentro da zona de classificação. O único que periga, assim, de poder sair dessa zona e ser campeão é o São Paulo, né? Mas Corinthians, Fluminense e Flamengo, todos eles estão lá em cima, nas cabeças. Então, caso um desses clubes vença, né, a Copa do Brasil, automaticamente o 13º colocado vai ganhar a vaga para a Copa Sul-Americana, fazendo isso com que o Fortaleza já esteja dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Cara, isso é muito importante, cara. Você não imagina um time que há 5 rodadas atrás estava basicamente dado como rebaixado, mas, repetindo, Fortaleza não tinha futebol para isso. Então, Fortaleza agora tem 30% de chances de chegar à Copa Sul-Americana. E isso é muito importante, cara. É muito importante mesmo, muito importante que o Fortaleza venha seguindo essa toada de vitórias, toada em que o Fortaleza joga um futebol que não é o melhor do futebol do mundo, não é o futebol mais bonito, não é aquele futebol que você olha e diz assim, pô, o Fortaleza tá jogando demais. Olha aí, o Fortaleza vem jogando um futebol pragmático, um futebol em que ele é seguro. Ele joga para não perder, mas também joga para vencer. O Fortaleza é um time em que ele é muito mais letal. O Fortaleza não é aquele time mais que cria 20, 25 possibilidades de gols. Cria 12, cria 10, cria 8, mas pelo menos um você pode ter certeza que ele vai encaixar. E esse um é importante. Junto com a solidez defensiva que o Fortaleza vem tendo, você tem um ataque que pelo menos faça um gol, você já sempre sai com pelo menos com certeza de 1-0. E isso é importante, porque uma defesa que não sofre gols já é uma pontuação de 1 ponto. E um ataque que já vem fazendo um gol, pelo menos um gol por partida, já é uma possibilidade de 1-0, 1-0. E vencer por 1-0 dá 3 pontos. Vencer por 1-0 faz com que o Fortaleza avance na tabela, né? Pessoal, então é isso. A gente deu uma olhadinha aí nas probabilidades da UFMG. Nós podemos perceber aí que o Fortaleza, essas 4 rodadas que o Fortaleza disputou e o Fortaleza venceu as partidas, fez com que nós possamos ter sonhos mais altos. Fortaleza, mantendo essa toada, pode chegar até uma primeira página de tabela, né, entre o primeiro e o 10º colocado, e isso é muito importante, né, porque gera ranking, gera receita. Quanto mais alto o Fortaleza poder ir, mais valores o Fortaleza pode receber, mais pontuação no ranking o Fortaleza pode receber, e óbvio, né, você sempre fica com aquele time que é visto como time de primeira parte de tabela. Podemos mostrar para o Brasileirão que o 4º colocado do ano passado não foi nenhum acidente, que o Fortaleza é grande e pode mais. Bem, pessoal, era isso, né, que eu queria mostrar para vocês, um videozinho rápido, um videozinho leve, mostrando as estatísticas, para a gente poder entender como é que está a atual situação do Fortaleza. Então vamos lembrar, vamos fazer esse acordo com a gente. Todo final de rodada, né, ainda falta um jogo, Avaí Internacional, mas acredito que não vai mexer muito com as questões do Fortaleza, né, apesar do Avaí estar na zona de rebaixamento, mas terminou a rodada do Fortaleza, a gente pode dar uma olhadinha aqui nas estatísticas de como está o nosso Tricolor de Aço. Beleza, gente? Valeu. Então vamos seguir nessa toada. Com emoção no coração sempre quente, mas também com muita razão na cabeça. Beleza? Valeu, moçada!